O milionário mais frio aceitou um último encontro às cegas, sem expectativa nenhuma. Chegou pontual, distante, calculando a hora de sair. Mas quando ela chegou, olhou nos olhos dele e disse 3 palavras. Ele congelou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Alcântara não acreditava em coincidências. Acreditava em padrões, algoritmos, probabilidades calculadas. Por isso, quando sua irmã Helena insistiu pela 17ª vez que ele precisava dar uma chance ao acaso, ele quase desligou o telefone na cara dela. Quase. Mas havia algo na voz de Helena naquela tarde de quinta-feira. Um tom que ele não conseguia decifrar completamente, que o fez suspirar e dizer que sim, só dessa vez, a última vez. Depois disso, ela prometeu nunca mais tocar no assunto. Ele conhecia a irmã bem o suficiente para saber que aquilo era mentira, mas aceitou mesmo assim, porque às vezes é mais fácil ceder do que continuar erguendo muros. E Rafael havia erguido muros suficientes nos últimos anos para saber exatamente como eles funcionavam. Ele marcou o encontro para uma sexta à noite, no Fasano, porque se ia perder tempo com algo que não levaria a lugar nenhum. Ao menos faria isso em um lugar onde o vinho era decente e a comida não o decepcionaria. Chegou 10 minutos adiantado, como sempre, vestindo um terno azul marinho que custou mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, mas que ele usava com a naturalidade de quem não pensa 2 vezes sobre essas coisas. O maître o reconheceu imediatamente e o conduziu até a mesa reservada, próxima às janelas, que davam para a Alameda Lorena. Ele pediu um Chateau Margaux enquanto esperava, mais por hábito do que por vontade real de beber, e ficou observando o movimento da rua lá fora, as luzes dos carros se misturando com as vitrines iluminadas das lojas de grife. São Paulo tinha esse ritmo frenético que ele sempre apreciou, essa sensação de que tudo estava em constante movimento, sem pausas para sentimentalismos desnecessários. Ele olhou para o relógio, 8 da noite. Ela deveria chegar a qualquer momento. Helena não havia dito muita coisa sobre a mulher, apenas que era alguém especial e que ele não se arrependeria. Rafael duvidava. Ele sempre duvidava. O garçom trouxe o vinho, serviu a taça com a precisão silenciosa de quem faz aquilo há décadas e desapareceu discretamente. Rafael girou o líquido vermelho no cristal, observando as pernas escorrendo pelas paredes transparentes e se pegou pensando em como seria fácil simplesmente levantar e ir embora. Mandar uma mensagem para Helena, dizendo que teve um imprevisto, que precisou resolver algo urgente no escritório. Qualquer desculpa que ela aceitaria, porque já estava acostumada com esse tipo de coisa. Mas ele não fez isso. Ficou ali, segurando a taça, esperando. E foi nesse exato momento, enquanto considerava a probabilidade de arrependimento versus a promessa que fizera à irmã, que ele a viu. Ela entrou no restaurante com a leveza de quem não carrega o peso do mundo nos ombros, vestindo um vestido nude que contrastava suavemente com a pele morena, o cabelo escuro caindo em ondas naturais até os ombros. Não havia pressa nos movimentos dela, nenhuma ansiedade visível, apenas uma presença tranquila que fez o salão inteiro parecer menos barulhento por um instante. Rafael sentiu algo se contrair no peito, uma sensação estranha que ele não conseguia nomear de imediato. O maître se aproximou dela, trocaram algumas palavras, e então ela virou o rosto na direção da mesa onde ele estava. E foi aí que o mundo parou. Literalmente parou, porque ele a conhecia. Conhecia aqueles olhos, aquele sorriso discreto. A forma como ela inclinava levemente a cabeça quando estava processando algo. Conhecia cada detalhe daquele rosto como se tivesse sido esculpido na memória dele com cinzel e martelo. Mariana Vaz, 8 anos. Tinha sido tanto tempo assim. Ela atravessou o salão em direção a ele e Rafael teve a sensação absurda de que estava assistindo a tudo de fora do próprio corpo, como se fosse um espectador da própria vida.
Ele se levantou automaticamente, os anos de etiqueta social falando mais alto do que qualquer confusão interna, e quando ela chegou à mesa, ficaram ali, parados, um diante do outro, por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Mariana sorriu. Não era o sorriso nervoso de alguém em um encontro às cegas. Era o sorriso de quem sabia exatamente onde estava e com quem estava. E então, ela disse, com aquela voz que ele jamais conseguiu esquecer completamente, mesmo depois de anos tentando, "Você não mudou." 3 palavras. Apenas 3. Mas elas carregavam o peso de uma década inteira, de escolhas feitas e não feitas, de caminhos que se separaram e agora, inexplicavelmente, voltavam a se cruzar. Rafael abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque ela estava errada. Ele tinha mudado, mudou tudo. Cada célula do corpo, cada pensamento, cada prioridade. O Rafael que ela conheceu na faculdade não existia mais. Aquele garoto idealista que acreditava em grandes gestos românticos e promessas eternas tinha sido substituído por um homem que entendia perfeitamente que o mundo funcionava com lógica, não com emoção. "Mariana!" Ele finalmente conseguiu dizer, e ouvir o próprio nome dela saindo da boca dele foi como abrir uma porta que ele trancou há muito tempo. Ela se sentou e ele fez o mesmo, mecanicamente, ainda processando o fato de que isso estava realmente acontecendo. "Helena não te contou quem era, contou?" Mariana perguntou, e havia um brilho divertido nos olhos dela, como se estivesse apreciando a situação de uma forma que ele definitivamente não estava. "Não", Rafael respondeu, a voz saindo mais controlada do que ele se sentia por dentro. "Ela só disse que era alguém especial. Tecnicamente não mentiu", Mariana comentou, pegando o cardápio que o garçom discretamente colocou à frente dela. "Mas imagino que você não esperava por mim." "Não", ele admitiu, porque não fazia sentido fingir o contrário. Não esperava. Ela estudou o cardápio por alguns segundos, e Rafael aproveitou para realmente olhar para ela, para registrar as pequenas mudanças que o tempo tinha trazido. Havia uma maturidade no rosto dela que não existia antes, uma confiança silenciosa que combinava perfeitamente com a mulher que ela parecia ter se tornado. Ela não parecia surpresa de vê-lo, não parecia nervosa, parecia completamente à vontade, como se sentar à mesa com ele fosse a coisa mais natural do mundo. "Vou querer o risoto de fungo", ela disse ao garçom que apareceu do nada, e então olhou para Rafael. "E você?" Ele nem tinha olhado o cardápio. "O mesmo", disse, só para dizer alguma coisa. O garçom desapareceu novamente e eles ficaram sozinhos, com a taça de vinho entre eles e 8 anos de silêncio, preenchendo todos os espaços que as palavras ainda não alcançavam. "Helena planejou isso", Rafael afirmou, mais para si mesmo do que para ela. Mariana sorriu de novo, daquele jeito que sempre fez o coração dele dar um solavanco desconfortável. "Ela é sua irmã. Você realmente esperava algo diferente?" "Esperava honestidade." "Ela foi honesta", Mariana rebateu suavemente. "Só não foi completa." Rafael tomou um gole do vinho, tentando organizar os pensamentos. Havia tantas perguntas, tantas coisas, que ele queria saber e ao mesmo tempo não queria, porque saber significava abrir portas que ele tinha certeza de que havia trancado com chave dupla. "Por que você aceitou?" ele perguntou finalmente. Mariana pegou a própria taça, que o garçom havia acabado de encher, e girou o vinho lentamente, exatamente do jeito que ele tinha feito minutos antes. "Porque Helena me pediu", ela disse simplesmente. "E porque eu quis." "Você quis", Rafael repetiu, como se estivesse testando o peso daquelas palavras. "Quis." Passaram 8 anos, Rafael. Eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu. E imagino que você também não seja. "Não sou", ele confirmou, talvez rápido demais. Ela inclinou a cabeça, estudando-o com aquela intensidade que ele lembrava tão bem. "Então por que parece tão incomodado?" "Não estou incomodado", ele mentiu. "Está", ela corrigiu, sem malícia.
Está tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Mas tudo bem, eu entendo. Entende o quê? Que você construiu uma vida inteira longe de quem você era. E ver alguém do passado te lembra de coisas que você preferiria esquecer. Rafael ficou em silêncio porque ela estava certa, irritantemente certa. Mas eu não vim aqui para te fazer lembrar de nada. Mariana continuou, a voz suave, mas firme. Vim porque estou curiosa. Curiosa para saber quem você se tornou, não quem você era. O garçom trouxe os pratos e o aroma do risoto preencheu o espaço entre eles. Mariana começou a comer com tranquilidade, como se estivessem apenas dois velhos amigos se reencontrando depois de um tempo. Mas eles não eram velhos amigos. Nunca foram apenas amigos. E você? Rafael perguntou, finalmente encontrando coragem para fazer a pergunta que realmente importava. Quem você se tornou? Mariana ergueu os olhos e havia algo ali, naquele olhar, que ele não conseguia decifrar completamente. Algo entre nostalgia e expectativa, entre passado e futuro. Alguém que aprendeu que as pessoas podem mudar, ela disse, mas que algumas coisas permanecem, mesmo quando a gente não quer. E naquele momento, enquanto o movimento do restaurante continuava ao redor deles e a cidade lá fora pulsava com vida própria, Rafael Alcântara entendeu algo que o aterrorizou e fascinou ao mesmo tempo. Talvez ele não tivesse mudado tanto quanto gostaria de acreditar. Porque ali, sentado diante de Mariana Vaz, ele se sentia exatamente como aquele garoto de 20 e poucos anos que acreditava que o amor poderia ser maior do que qualquer lógica. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era absolutamente perigoso. O risoto esfriou no prato de Rafael enquanto ele tentava processar o fato de que Mariana estava ali, real, tangível, falando com ele como se os últimos 8 anos fossem apenas um parêntese longo demais na conversa que nunca terminaram de ter. Ela comia devagar, apreciando cada garfada, e havia algo hipnotizante na forma como ela parecia completamente presente naquele momento, sem pressa, sem ansiedade. Era tão diferente do ritmo frenético ao qual ele se acostumou, das reuniões cronometradas, dos almoços de negócios, onde cada segundo tinha um preço calculado. "Você ainda mora em São Paulo?" Rafael perguntou, porque precisava dizer alguma coisa que quebrasse o silêncio que estava começando a pesar mais do que deveria. "Voltei há 6 meses, Mariana respondeu, limpando delicadamente os lábios com o guardanapo. Estava no Rio, trabalhando com arquitetura de interiores. Arquitetura, ele repetiu, e uma lembrança antiga atravessou sua mente sem pedir licença. Mariana, na biblioteca da faculdade, cercada de plantas baixas e croques, os olhos brilhando enquanto explicava algum conceito sobre espaços que respiram. Ele sempre achou bonito o jeito como ela falava sobre lugares, como se cada ambiente tivesse alma própria. "Você lembra?" ela disse. E não era uma pergunta. "Lembro de muita coisa", Rafael admitiu, e imediatamente se arrependeu da honestidade. Mariana sorriu de novo, mas dessa vez havia uma suavidade diferente ali, algo que fez o peito dele apertar. "Eu também." O garçom passou discretamente, recolhendo os pratos quase intocados, e Rafael percebeu que mal tinha comido. Mariana pediu um expresso, e ele fez o mesmo, mais para ter algo nas mãos do que por vontade real de cafeína. A noite já ia alta, e o restaurante começava a esvaziar lentamente, mas nenhum dos dois pareceu perceber. "Helena disse que você virou um workaholic", Mariana comentou, mexendo o açúcar no café com movimentos circulares precisos, "que praticamente vive no escritório." "Helena exagera", Rafael respondeu, mas sabia que a irmã não estava completamente errada. "Tenho responsabilidades. Uma empresa não se gerencia sozinha." "Claro", Mariana concordou, mas havia algo no tom dela que sugeria que ela entendia muito mais do que ele estava dizendo. "E quando foi a última vez que você tirou férias de verdade, sem levar o notebook, sem atender e-mails à meia-noite?" Rafael abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia lembrar.
Quando foi mesmo? 2 anos atrás? 3? Ele tinha ido para Trancoso com alguns amigos, mas passou metade do tempo em videoconferências com investidores asiáticos. Isso contava como férias? Não lembro, ele admitiu finalmente. Mariana tomou um gole do café, os olhos fixos nele por cima da xícara. Você está fugindo de alguma coisa? A pergunta o pegou desprevenido. Não pela pergunta em si, mas pela forma direta como ela a fez, sem rodeios, sem gentilezas sociais. Era tão característica dela, essa honestidade desconcertante. Não estou fugindo, Rafael respondeu, talvez defensivo demais. Estou construindo. As duas coisas não são mutuamente exclusivas, Mariana observou calmamente. Ele quis discordar, quis explicar que tudo o que fez nos últimos anos tinha propósito, tinha lógica, tinha sentido, que cada hora extra no escritório, cada negócio fechado, cada meta batida era parte de um plano maior. Mas olhando para Mariana ali, com aquela expressão que misturava compreensão e desafio silencioso, ele se viu sem argumentos. E você? Rafael devolveu a pergunta virando o jogo. Por que voltou para São Paulo? Mariana pousou a xícara, os dedos brincando distraidamente com a alça. Porque o Rio me deu tudo o que eu precisava aprender. Mas São Paulo ainda tinha perguntas sem resposta. É que tipo de perguntas? Perguntas sobre quem eu sou, quando não estou tentando provar nada para ninguém, ela disse simplesmente. Sobre o que realmente importa quando você tira todas as camadas que construiu para se proteger. Rafael sentiu um desconforto familiar subindo pela espinha. Ela estava falando sobre si mesma, mas parecia que estava falando sobre ele também. Sobre os dois. Sobre tudo o que deixaram de dizer quando tudo desmoronou. Mariana, ele começou, mas não sabia como terminar. Você não precisa falar sobre isso. Ela o interrompeu gentilmente. Não vim aqui para cobrar explicações ou revisitar feridas antigas. Prometo. Então por que veio? A pergunta saiu mais crua do que ele pretendia. Ela o olhou nos olhos e havia uma profundidade naquele olhar que fez Rafael se sentir completamente nu, despido de todas as armaduras que usava tão bem no dia a dia. Porque Helena me disse que você aceitou um encontro às cegas, Mariana respondeu. E eu fiquei curiosa para saber o que faria um homem que não acredita em coincidências aceitar algo tão imprevisível. Foi por insistência, Rafael disse. Ela não ia me deixar em paz. Mentira! Mariana retrucou sem agressividade. Você é perfeitamente capaz de dizer não. Para Helena, para qualquer um. Você aceitou porque uma parte de você queria ver o que aconteceria se deixasse as coisas fugirem um pouco do controle. Ele quis negar, mas não conseguiu, porque ela estava certa. De novo, sempre esteve. Você me conhece bem demais, Rafael murmurou. Conhecia, Mariana corrigiu. Conheço quem você foi. Estou tentando conhecer quem você é. O garçom trouxe a conta discretamente e Rafael pegou sem nem olhar o valor, passando o cartão de crédito antes que Mariana pudesse protestar. Ela não protestou, apenas observou com aquele jeito tranquilo que deixava claro que escolhas financeiras não a impressionavam nem a incomodavam. Obrigada pelo jantar, ela disse quando o garçom se afastou. Não precisa agradecer. Preciso. É educação básica. Rafael sorriu, e foi a primeira vez na noite que sentiu os músculos do rosto relaxarem um pouco. Você sempre foi educada demais para o próprio bem. Você sempre foi controlado demais para o seu. Ela devolveu, mas estava sorrindo também. Eles se levantaram ao mesmo tempo, e Rafael percebeu que não queria que aquilo terminasse. Não ainda, não daquele jeito. Lá fora, a Alameda Lorena estava menos movimentada, as lojas já fechadas, apenas alguns carros passando ocasionalmente. O ar estava ameno, típico de uma noite paulistana de outono, e Mariana puxou uma pashmina leve sobre os ombros. Você veio de carro? Rafael perguntou. Uber, ela respondeu. Odeio dirigir no trânsito daqui. Posso te levar, ele ofereceu antes de pensar melhor. Mariana o estudou por um momento, como se estivesse medindo alguma coisa que ele não conseguia ver. Tudo bem, ela aceitou finalmente.
O carro de Rafael estava estacionado na garagem subterrânea do prédio ao lado, e eles caminharam lado a lado em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, mas também não era completamente tranquilo. Era carregado de coisas não ditas, de memórias que pulsavam nas bordas da consciência. O Audi preto dele estava impecável, como sempre, e ele abriu a porta para ela antes de contornar e entrar do lado do motorista. "Para onde?" ele perguntou, ajustando o retrovisor. "Pinheiros, Rua Simão Álvares", Mariana respondeu, acomodando-se no banco de couro. Rafael ligou o motor, e o som suave do painel digital preencheu o silêncio. Ele saiu da garagem e pegou a Rebouças, o GPS já traçando a rota automaticamente. "Você gosta de morar em Pinheiros?" Ele perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade genuína. "Gosto, é menos pretensioso que os Jardins", ela disse, e ele percebeu a provocação sutil. "Tem alma, botecos na esquina, gente real, sabe?" Rafael não disse nada, mas entendeu perfeitamente o que ela quis dizer. Os Jardins eram bonitos, polidos, caros, mas frios. Exatamente como a vida que ele construiu. "Você sente falta do Rio?" ele perguntou. "Às vezes, a praia, principalmente. Aquela sensação de que você pode simplesmente parar tudo e ir para o mar." Mariana respondeu, olhando pela janela. "Mas São Paulo tem uma energia diferente, te obriga a ser mais honesto consigo mesmo." "Por quê?" "Porque aqui ninguém está de férias. Todo mundo está vivendo de verdade. Então, você não consegue fingir por muito tempo." O trânsito estava surpreendentemente leve e Rafael dirigia no automático, a mente dividida entre a estrada e a presença dela ao lado. Mariana mexeu no rádio, procurando alguma estação, e parou em uma que tocava MPB, Djavan, Oceano. Ela não disse nada, apenas deixou a música preencher o carro, e Rafael se pegou lembrando de outras noites, outros trajetos, quando eles eram mais jovens e tudo parecia mais simples. "Rafael", Mariana disse de repente, e a voz dela tinha um tom diferente, mais sério. "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você é feliz?" A pergunta o desarmou completamente. Ninguém lhe perguntava isso. Nunca. As pessoas perguntavam se ele estava bem, se os negócios iam bem, se ele precisava de alguma coisa. Mas felicidade, isso era abstrato demais, subjetivo demais, perigoso demais. Ele começou, mas não sabia como responder. "Não precisa responder agora", Mariana disse suavemente. "Só queria que você pensasse sobre isso." Eles chegaram ao endereço dela, um prédio discreto com fachada de tijolinho aparente e varandas cheias de plantas. Rafael estacionou em frente e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. "Obrigada pela carona", Mariana disse finalmente, desfazendo o cinto de segurança. "Não foi nada." Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou-se para ele. "Eu sei que essa noite foi estranha para você. Inesperada, talvez até incômoda", ela disse, a voz baixa, mas firme. "Mas eu quis estar aqui, e não me arrependo." Rafael não confiava na própria voz para responder, então apenas assentiu. Mariana sorriu mais uma vez, aquele sorriso que carregava tantas camadas de significado, e desceu do carro. Ele a viu atravessar a calçada, passar pelo portão, acenar discretamente antes de entrar no prédio. E então ficou ali, parado, com o motor ligado e o som de Djavan ainda tocando baixinho, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Porque em poucas horas, Mariana Vaz tinha feito algo que ninguém conseguiu fazer em 8 anos. Ela tinha rachado a parede que ele construiu ao redor de si mesmo. E agora, Rafael não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Rafael passou o fim de semana inteiro tentando não pensar em Mariana Vaz. Tentou mergulhar nos relatórios trimestrais que precisava revisar, nas propostas de investimento que aguardavam sua aprovação, nas planilhas que normalmente o mantinham focado por horas a fio. Mas pela primeira vez em anos, os números não faziam sentido. As projeções pareciam vazias, os gráficos sem vida. Ele se pegou olhando para a tela do computador sem realmente ver nada.
a mente voltando sempre para aquele jantar, para a voz dela, para o jeito como ela o olhou quando perguntou se ele era feliz. No sábado pela manhã, Helena ligou. Ele deixou cair na caixa postal. Ela ligou de novo. E de novo. Na quarta tentativa, ele atendeu, já sabendo exatamente o que vinha pela frente. "Você é impossível", foram as primeiras palavras da irmã. "Bom dia para você também", Rafael respondeu, equilibrando o celular entre o ombro e a orelha enquanto preparava café. "Não me venha com bom dia. Você não me ligou, não mandou mensagem, nada. Eu estou morrendo de curiosidade aqui. E você simplesmente desapareceu." Helena disparou do outro lado da linha. Rafael despejou água quente sobre o pó de café no filtro de papel, observando o líquido escuro escorrer lentamente para a caneca. "Não há muito o que dizer. Mentiroso. Você jantou com a Mariana na sexta e não tem nada para dizer? Você acha que eu sou idiota?" "Acho que você é intrometida", Rafael corrigiu, mas não havia irritação real na voz. "Com razão", Helena rebateu. "Alguém precisa tirar você daquela bolha de vidro que você criou." "Então, como foi?" Rafael tomou um gole do café, sentindo o amargor queimar a língua. Como explicar para a irmã que aquelas poucas horas tinham bagunçado algo dentro dele que ele nem sabia que ainda existia? Como colocar em palavras a sensação de estar diante de alguém que o conhecia de um jeito que mais ninguém conhecia, nem mesmo as pessoas com quem ele convivia diariamente? "Foi inesperado", ele disse finalmente. "Inesperado bom ou inesperado ruim? Não sei ainda." Helena ficou em silêncio por alguns segundos, e Rafael conseguia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. "Você vai ver ela de novo?" "Não sei", Rafael repetiu. E era verdade. Ele não sabia. Não sabia o que queria, o que deveria fazer, se seria sensato ou completamente estúpido. "Rafael", Helena disse, e o tom dela mudou. Ficou mais suave, mais sério. "Eu sei que você construiu um castelo em volta do seu coração depois que tudo aconteceu. Eu sei que você acha que é mais seguro assim. Mas segurança não é a mesma coisa que viver." "Eu estou vivendo perfeitamente bem", ele argumentou, mas até para os próprios ouvidos soou falso. Está vivendo ou está apenas existindo? A pergunta ecoou a que Mariana havia feito de outra forma na sexta. Rafael sentiu um incômodo crescer no peito. "Preciso ir", ele disse abruptamente. "Tenho coisas para resolver." "Claro que tem", Helena murmurou, mas não insistiu. "Só pensa no que eu disse, tá? E liga para ela." Ele desligou sem prometer nada, mas a voz da irmã continuou ressoando na cabeça dele pelo resto do dia. No domingo, Rafael tentou correr no Ibirapuera, como fazia todas as manhãs de fim de semana. Mas até isso pareceu diferente. Ele percorreu os mesmos 5 quilômetros de sempre, passou pelos mesmos lugares, viu as mesmas pessoas, mas tudo parecia levemente deslocado, como se ele estivesse vendo através de uma lente diferente. Voltou para o apartamento suado e frustrado, sem conseguir identificar exatamente o que estava errado. Tomou banho, trocou de roupa e ficou parado em frente à janela do 18º andar, olhando a cidade lá embaixo. São Paulo era imensa, caótica, pulsante, milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com seus dramas, suas alegrias, suas histórias. E ali estava ele, isolado numa torre de vidro e concreto, observando tudo de longe. O celular vibrou na mesa de centro. Uma mensagem. Ele pegou o aparelho, esperando ver o nome de Helena novamente, mas não era. Era Mariana. "Oi. Sei que foi estranho na sexta, mas gostei de te ver. Se quiser conversar alguma hora, me avisa. Sem pressão." Rafael leu a mensagem 3 vezes. 4. 5. As palavras eram simples, diretas, sem joguinhos, tão característica dela. Ele digitou e apagou 5 respostas diferentes antes de finalmente mandar. "Também gostei. Vamos tomar um café essa semana?" A resposta dela veio quase instantaneamente. "Terça de manhã? Conheço um lugar legal em Pinheiros. Pode ser. Me manda o endereço."
Ela mandou a localização, um café que ele nunca tinha ouvido falar, na Rua dos Pinheiros mesmo, longe dos lugares sofisticados que ele frequentava. Rafael confirmou o horário e guardou o celular, tentando ignorar a sensação estranha de ansiedade e expectativa que se instalou no estômago. Terça-feira amanheceu nublada, típica de outono paulistano. Rafael acordou mais cedo que o normal. Foi para o escritório e tentou se concentrar na reunião de diretoria das 9, mas a cabeça estava em outro lugar. Às 10h45, ele inventou uma desculpa sobre um compromisso externo e saiu, ignorando o olhar surpreso da secretária. Ele nunca saía no meio da manhã. Nunca. O café que Mariana havia indicado ficava numa rua lateral, longe do movimento principal. Era pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira clara e plantas penduradas no teto. Nada pretensioso, nada exagerado, autêntico. Mariana já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa perto da janela, mexendo no celular. Ela estava vestida de forma casual, jeans escuros e uma blusa branca simples, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Sem maquiagem excessiva, sem joias chamativas. Apenas ela. "Oi", ela disse sorrindo quando o viu. "Oi", Rafael respondeu, sentando-se à frente dela. "Achei o lugar. É meio escondido, mas o café daqui é o melhor da região", Mariana explicou. "E fazem um pão de queijo mineiro que é absurdo." Ela fez o pedido para os dois sem perguntar, com a naturalidade de quem já conhecia bem o menu. E Rafael se pegou apreciando aquilo. A forma como ela simplesmente assumiu o controle da situação sem ser autoritária, apenas confiante. O café veio fumegante, acompanhado de 2 pães de queijo ainda quentinhos. Mariana tinha razão. Estavam absurdos. "Como foi o resto do seu fim de semana?" Ela perguntou, quebrando um pedaço do pão e levando à boca. "Confuso", Rafael admitiu, antes de conseguir filtrar a resposta. Mariana ergueu as sobrancelhas. "Confuso?" Ele tomou um gole do café, ganhando tempo. "Você me fez pensar em coisas que eu não pensava há muito tempo." "Desculpa", ela disse, mas não parecia arrependida de verdade. "Não precisa pedir desculpa. Só não estou acostumado com isso." "Com o quê? Com pensar?" Rafael sorriu apesar de si mesmo. "Com questionar." Mariana o estudou por um momento, a cabeça levemente inclinada. "Você se tornou muito bom em não questionar nada, não é? Apenas seguir o plano, bater as metas, subir a escada. Tem algo errado nisso?" "Não necessariamente. Depende se é isso que você realmente quer ou se é só o caminho mais seguro." "E qual é o problema com segurança?" Rafael perguntou, genuinamente curioso. "Nenhum. Mas segurança não te mantém aquecido à noite, não te faz acordar com vontade de viver o dia, não te faz sentir vivo de verdade." Rafael ficou em silêncio, processando. Mariana não estava julgando, não estava criticando. Estava apenas colocando coisas na mesa que ele se recusava a olhar sozinho. "Você sempre foi assim", ele disse finalmente. "Assim como, direta, sem medo de falar o que pensa." "E você sempre foi assim", ela devolveu, controlado, com medo de sentir demais. "A sentir demais machuca", Rafael disse, e a voz saiu mais crua do que ele pretendia. Mariana segurou a xícara de café entre as mãos, o vapor subindo em espirais lentas. "Eu sei, acredite, eu sei." Eles ficaram ali, no silêncio confortável que só existe entre pessoas que compartilham histórias sem precisar recontá-las. O café foi esvaziando aos poucos, clientes entravam e saíam, mas Rafael mal notava. Estava completamente absorvido naquele momento, naquela conversa, naquela presença. "Posso te perguntar uma coisa?" Rafael disse depois de um tempo. "Sempre. Por que você realmente voltou para São Paulo?" Mariana pousou a xícara, os olhos encontrando os dele sem hesitação. "Porque eu precisava saber se ainda havia algo aqui que valia a pena. Algo que eu deixei para trás e nunca consegui esquecer completamente." "E tem. Ainda estou descobrindo", ela disse suavemente.
Rafael sentiu o coração acelerar levemente, uma sensação estranha e ao mesmo tempo familiar. Mariana, você não precisa dizer nada. Ela o interrompeu gentilmente. Não estou te cobrando nada, Rafael. Não espero nada. Só quero estar aqui, agora, sem preocupação com o que foi ou o que vai ser. E ali, naquele café simples em Pinheiros, com o barulho da cidade lá fora e o aroma de café fresco preenchendo o ar, Rafael Alcântara sentiu algo que não sentia há anos. Vontade de ficar. Não por obrigação, não por protocolo social, não porque era o correto a fazer, mas porque genuinamente queria estar ali, naquele momento, com aquela mulher que o conhecia de um jeito que assustava e confortava ao mesmo tempo. Eu tenho uma reunião às 2, ele disse olhando o relógio. Já passava do meio-dia. Mas não quero ir. Mariana sorriu, e havia uma alegria genuína naquele sorriso que fez algo se aquecer dentro do peito dele. Então, não vá. Não é tão simples assim. Por que não? Porque tenho responsabilidades, compromissos, pessoas dependem de mim. E você depende de quem? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Rafael abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Ele não dependia de ninguém. Tinha construído sua vida exatamente assim, de forma autossuficiente, independente, sem precisar de ninguém para nada. E de repente, aquilo pareceu terrivelmente solitário. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Mariana estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas suficiente para enviar uma onda de calor pelo braço dele. Tudo bem não saber. Às vezes a gente precisa se perder um pouco para se encontrar de novo. Rafael virou a mão, entrelaçando os dedos dela com os dele por um breve momento antes de soltar. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil, mas vale a pena. Eles saíram do café juntos e a cidade lá fora parecia diferente. Mais viva, mais colorida, mais real. Mariana parou na calçada ajeitando a bolsa no ombro. Obrigada por vir, ela disse. Eu que agradeço, Rafael respondeu. E era verdade. A gente se vê de novo? Mariana perguntou, mas não havia ansiedade na voz, apenas curiosidade genuína. Sim, Rafael disse sem hesitar. Definitivamente sim. Ela sorriu mais uma vez. Aquele sorriso que ele estava começando a reconhecer como algo que o desarmava completamente. E acenou antes de seguir na direção oposta. Rafael ficou ali parado por alguns segundos, vendo-a se afastar, e então pegou o celular e mandou uma mensagem para a secretária dizendo que não voltaria para o escritório naquela tarde. Pela primeira vez em 8 anos, Rafael Alcântara decidiu que havia coisas mais importantes do que uma reunião de diretoria. E essa percepção, por si só, já era revolucionária. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável na rotina de Rafael. Ele continuava indo ao escritório, continuava assinando contratos e fechando negócios, mas algo tinha se alterado na forma como ele encarava tudo isso. Era como se alguém tivesse girado um botão invisível, ajustando levemente o foco da lente através da qual ele via o mundo. Mariana e ele começaram a se falar com frequência. Não todos os dias, não o tempo todo, mas o suficiente para que a presença dela se tornasse uma constante agradável. Mensagens simples, sem pretensão. Ela mandava foto de um pôr do sol que viu da janela do escritório dela. Ele respondia com uma música que estava ouvindo e que o fez lembrar de algo que ela tinha dito. Conversas que não levavam necessariamente a lugar nenhum, mas que criavam uma teia delicada de conexão entre eles. Na quinta-feira, ela ligou no meio da tarde. Você tem planos para hoje à noite? Foi a primeira coisa que disse sem preâmbulos. Rafael olhou para a agenda aberta na tela do computador. Tinha um jantar com investidores marcado para as 8. Tecnicamente sim. Por quê? Porque tem uma exposição de fotografia na Avenida Paulista que eu quero muito ver. Mas odeio ir sozinha nessas coisas. Mariana explicou.
e achei que você talvez quisesse fugir um pouco do terno e gravata por uma noite. Rafael deveria ter dito não. Deveria ter explicado que o jantar era importante, que envolvia uma quantia significativa de dinheiro, que não podia simplesmente cancelar. Mas ouvir a voz dela do outro lado da linha, tão leve e ao mesmo tempo tão presente, fez todas essas razões lógicas parecerem repentinamente irrelevantes. Que horas? Ele perguntou. 7. A galeria fica aberta até às 10. Te encontro lá, Rafael disse, e desligou antes de poder se arrepender. Passou os 20 minutos seguintes reorganizando a agenda, empurrando o jantar para a semana seguinte, inventando uma desculpa que o sócio aceitou com um misto de surpresa e preocupação. Rafael nunca desmarcava compromissos. Nunca. A galeria era um espaço moderno e despojado, paredes brancas e iluminação estratégica que destacava cada fotografia como se fosse uma janela para outro universo. Mariana já estava lá quando ele chegou, parada em frente a uma imagem em preto e branco de uma mulher olhando pela janela de um trem. "Você veio", ela disse quando o viu, e havia uma alegria genuína na voz que fez o peito dele se aquecer. "Disse que viria", Rafael respondeu parando ao lado dela. "Ainda assim, achei que você fosse reconsiderar no último minuto." "Pensei nisso", ele admitiu, "mas decidi que investidores podem esperar. Arte não." Mariana virou o rosto para ele, estudando sua expressão. "Quem é você e o que fez com o Rafael Alcântara?" Ele sorriu. "Estou me perguntando a mesma coisa." Eles percorreram a exposição devagar, parando em cada fotografia, comentando sobre luz, composição, emoção capturada. Mariana tinha um jeito de ver arte que Rafael invejava, uma capacidade de se conectar emocionalmente com imagens de uma forma que ele nunca conseguiu. Ela parava em frente a uma foto e ficava ali, apenas observando, absorvendo, sentindo. "Essa aqui", ela disse, parada diante de uma fotografia de um homem sozinho num banco de praça, rodeado de pombas. "O que você vê?" Rafael olhou para a imagem, tentando ir além do óbvio. "Solidão." "Eu vejo paz", Mariana disse suavemente. "Vejo alguém que escolheu estar sozinho por um momento, que não precisa de ninguém naquele instante, porque está completo assim." "Como você diferencia solidão de paz?" Rafael perguntou, genuinamente curioso. "Solidão dói, paz aquece. São sensações completamente diferentes, mesmo quando a cena é parecida." Eles continuaram andando, e Rafael se pegou pensando sobre aquela diferença. Ele tinha estado sozinho por tanto tempo que não sabia mais qual das duas estava sentindo, ou se estava sentindo ambas ao mesmo tempo. "Você já se sentiu completo?" Mariana perguntou de repente, ainda olhando para as fotografias. A pergunta o pegou desprevenido. "No trabalho, sim. Quando fecho um negócio importante. Quando bato uma meta. Nessas horas eu me sinto completo." "Não foi isso que eu perguntei", ela disse, virando-se para encará-lo. "Estou falando de você, não do que você faz, mas de quem você é. Você já se sentiu completo como pessoa?" Rafael ficou em silêncio, porque a resposta honesta era não. Ele tinha sentido sucesso, realização profissional, orgulho de conquistas. Mas completude, aquela sensação de estar inteiro, sem faltar pedaços, não há muito tempo. "Não sei se sei o que isso significa", ele admitiu finalmente. Mariana deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância entre eles. "Significa olhar para a própria vida e não sentir que falta algo essencial. Significa acordar sem aquele buraco no peito que você tenta preencher com trabalho, com conquistas, com distrações. E você sente isso? Completude?" "Às vezes. Estou aprendendo", ela disse. "No Rio, eu aprendi que completude não vem de fora. Não vem de outra pessoa, de um lugar, de uma conquista. Vem de aceitar quem você é, com todas as rachaduras e imperfeições." Rafael queria perguntar se ela ainda tinha rachaduras, se ainda havia partes dela que precisavam ser consertadas.
Mas não perguntou, porque sabia que a resposta era sim. Todo mundo tinha. A diferença estava em como você lidava com elas. Saíram da galeria quando já passava das 9, e a Avenida Paulista estava iluminada e movimentada como sempre. Mariana sugeriu que caminhassem um pouco e Rafael concordou. Eles desceram pela avenida sem pressa, passando por vendedores ambulantes, artistas de rua, casais de mãos dadas. Você sabe o que eu mais gosto em São Paulo? Mariana disse enquanto caminhavam. O quê? A forma como a cidade te obriga a se reinventar o tempo todo. Aqui nada fica parado. Tudo muda, evolui, se transforma. E você tem duas opções. Muda junto ou fica para trás. E você acha que eu fiquei para trás? Rafael perguntou. Mariana parou de andar, virando-se para ele. Acho que você ficou preso, que é diferente. Ficar para trás é não conseguir acompanhar. Ficar preso é escolher não acompanhar porque parece mais seguro. E se eu não souber como me soltar? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia, mas já estava feita. Não tinha como voltar atrás. Mariana segurou a mão dele, entrelaçando os dedos com firmeza. Então você pede ajuda. Aceita que não precisa fazer tudo sozinho. Permite que alguém te mostre que existe um jeito diferente de viver. Rafael olhou para os dedos entrelaçados, para a forma como a mão dela se encaixava perfeitamente na dele, e sentiu algo dentro do peito se deslocar. Não era dramático, não era repentino. Era sutil, como uma porta que estava trancada há anos e finalmente encontrou a chave certa. Eu estou com medo, ele admitiu, e foi a primeira vez em muito tempo que disse essas palavras em voz alta. Do quê? De que isso seja bom demais, de que eu me acostume e que depois... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Mariana apertou a mão dele com gentileza. Depois pode não dar certo? É isso? Sim. Rafael, olha para mim, ela pediu, e ele obedeceu. Não existe garantia. Nunca existiu e nunca vai existir. Mas você pode passar a vida inteira evitando o que é bom por medo do que pode dar errado, ou pode simplesmente viver, sentir, arriscar. E se der errado, você vai sobreviver, assim como sobreviveu antes. Ele queria argumentar, queria listar todas as razões lógicas pelas quais aquilo era arriscado demais, imprudente demais. Mas olhando nos olhos dela, vendo a sinceridade ali, sentindo o calor da mão dela na sua, todas aquelas razões pareceram pequenas e insignificantes. Você está me mudando, Rafael disse, quase como uma acusação. Mariana sorriu. Não. Estou só te lembrando de quem você sempre foi, embaixo de todas essas camadas de proteção. Eles voltaram a andar, ainda de mãos dadas, e Rafael não se lembrava da última vez que tinha feito algo tão simples e ao mesmo tempo tão significativo. Quando chegaram perto do metrô Consolação, onde Mariana disse que ia pegar um Uber, ela parou e se virou para ele. Obrigada por hoje, ela disse. Eu que agradeço. Por me tirar da minha zona de conforto. É para isso que servem as pessoas que se importam com você, para te cutucar quando você está acomodado demais. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, o polegar acariciando levemente a bochecha. Mariana, não precisa dizer nada, ela sussurrou. Só, não foge, tá? Não dessa vez. Ele não prometeu nada com palavras, mas a forma como a puxou para um abraço apertado disse tudo o que precisava ser dito. Ficaram assim por alguns segundos no meio da calçada movimentada, alheios ao fluxo de pessoas que passava ao redor. Quando se separaram, Mariana tinha os olhos brilhando. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mari. Ele a viu entrar no carro, acenar pela janela e desaparecer no trânsito da cidade. E então ficou ali parado, as mãos nos bolsos, sentindo o vento frio da noite bater no rosto. Pela primeira vez em 8 anos, Rafael Alcântara não se sentia preso. Sentia-se assustado, vulnerável, incerto, mas também vivo, intensamente, perigosamente vivo. E aquilo, percebeu ele enquanto caminhava de volta para casa, era exatamente o que estava faltando. No dia seguinte, Rafael acordou diferente. Não houve nenhuma revelação dramática, nenhum momento de epifania cinematográfica.
Apenas uma sensação tranquila de que algo tinha se ajeitado dentro dele. Ele foi ao escritório, participou das reuniões, tomou as decisões que precisavam ser tomadas. Mas quando o relógio marcou 6 da tarde, ele desligou o computador e saiu. Não porque tinha um compromisso, não porque estava cansado, simplesmente porque quis. No caminho para casa, parou numa livraria e comprou 3 livros que não tinham nada a ver com negócios ou tecnologia. Um romance brasileiro, um livro de crônicas e um sobre fotografia. Não sabia se ia ler todos, mas gostou da sensação de escolher algo só porque quis, sem justificativa prática. Quando chegou no apartamento, mandou uma mensagem para Mariana. Comprei um livro sobre fotografia hoje, por sua culpa. A resposta veio rápida. Ótimo. Você precisa de hobbies que não envolvam planilhas. Qual livro? Ele mandou foto da capa. E eles passaram a próxima hora conversando sobre arte, sobre como ver o mundo através de lentes, sobre perspectiva e luz. Era uma conversa que não levava a lugar nenhum específico, mas que preenchia um espaço que Rafael nem sabia que existia. À noite, deitado na cama, ele pegou o celular e abriu a conversa com Mariana novamente. Ficou olhando para a tela, pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquele jantar no Fasano. Como em tão pouco tempo, ela tinha conseguido bagunçar toda a estrutura cuidadosamente construída da vida dele. E o mais assustador era que ele não queria que ela parasse. 2 semanas depois da exposição de fotografia, Rafael percebeu que Mariana tinha se tornado parte essencial da sua rotina. Não de forma invasiva ou sufocante, mas como algo que simplesmente fazia sentido, como respirar ou acordar com o sol entrando pela janela. Eles se viam pelo menos 3 vezes por semana, sempre em lugares diferentes, sempre descobrindo pequenos cantos da cidade que Rafael nunca tinha prestado atenção antes. Um brechó em Vila Madalena, onde Mariana encontrou um casaco vintage que a deixou radiante. Uma padaria escondida no Bexiga que servia o melhor croissant que ele já tinha provado. Um parque pequeno e silencioso na Aclimação, onde eles passaram uma tarde inteira sentados no banco, apenas conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Helena, naturalmente, não perdeu a oportunidade de provocá-lo. Apareceu no apartamento dele num sábado de manhã sem avisar, trazendo pãozinho francês quentinho e um sorriso maroto, que Rafael reconheceu imediatamente como sinal de problemas. Então, ela disse, sentando-se no balcão da cozinha enquanto ele preparava café. Você e a Mari. Eu e a Mari o quê? Rafael perguntou, fingindo desinteresse. Não se faça de desentendido. A cidade inteira já sabe que vocês estão juntos. A cidade inteira está exagerando, Rafael corrigiu. Nós estamos apenas nos conhecendo de novo. Ah, sim, se conhecendo. É assim que chama agora? Helena mordeu o pão, os olhos brilhando de diversão. Rafael suspirou, sabendo que não ia escapar daquela conversa. Não é nada oficial. Estamos levando no nosso tempo. Seu tempo costuma ser extremamente lento, tipo glacial, tipo era do gelo, Helena provocou. Quero saber se você vai de fato fazer alguma coisa ou se vai deixar ela escapar de novo. A frase atingiu Rafael de forma inesperada. Deixar ela escapar de novo. Como se a primeira vez tivesse sido escolha dele. Como se ele tivesse simplesmente decidido acordar um dia e destruir tudo o que tinham construído juntos. Mas não tinha sido assim. Tinha sido complicado, confuso, doloroso. Tinha sido... Não foi assim que aconteceu, Rafael disse, a voz saindo mais séria do que pretendia. Helena parou de mastigar, a expressão mudando de brincalhona para genuinamente preocupada. Desculpa, eu sei que foi difícil para você também. Só não quero que você desperdice essa segunda chance por medo. E se não for uma segunda chance? E se for só saudade do que foi? Então você descobre, mas pelo menos descobre tentando, não fugindo. Rafael serviu o café para os dois em silêncio, processando as palavras da irmã. Helena tinha razão, como quase sempre.
Mas saber que ela estava certa não tornava as coisas mais fáceis. Não apagava o medo que ele sentia sempre que permitia que Mariana se aproximasse mais 1 centímetro. Naquela mesma tarde, Mariana ligou pedindo para ele ir até o escritório dela. "Preciso mostrar uma coisa. É importante." Foi tudo o que disse antes de desligar, deixando Rafael curioso e levemente preocupado. O escritório dela ficava num prédio antigo, reformado na Vila Madalena, no 3º andar, sem elevador. Rafael subiu as escadas pensando em como aquilo era tão diferente do ambiente corporativo ao qual estava acostumado. Aqui havia plantas nas janelas, grafites nas paredes externas, música tocando baixinho em algum lugar. Mariana o recebeu na porta vestindo uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de linho branca. Os pés descalços porque tinha tirado o sapato para ficar mais confortável. Havia manchas de tinta nas pontas dos dedos dela. "Vem", ela disse puxando-o pela mão. O escritório era um espaço aberto e iluminado, com pranchetas, amostras de tecido, paletas de cores espalhadas por todos os lados. Havia uma grande mesa de trabalho no centro coberta de projetos e nas paredes renders 3D de ambientes que pareciam saídos de revistas de decoração. "Isso aqui é incrível", Rafael disse, impressionado de verdade. "Obrigada. Ainda estou montando, mas está ficando do jeito que eu queria", Mariana respondeu claramente orgulhosa. "Mas não foi por isso que te chamei. Vem ver." Ela o levou até uma parede lateral, onde havia vários quadros de cortiça com fotos, tecidos, anotações. Um deles chamou a atenção de Rafael imediatamente. Era um projeto residencial, mas não qualquer projeto. Era uma casa na praia, ampla e luminosa, com grandes janelas de vidro que davam para o mar. Havia algo familiar naquela proposta, algo que mexeu com algo lá no fundo da memória dele. "Isso é..." Ele começou. "É o que a gente sempre falou em construir", Mariana completou suavemente. "Lembra? Nossas conversas na faculdade sobre a casa dos sonhos. Você queria vidro e concreto, eu queria madeira e aconchego. Esse projeto é a combinação dos dois." Rafael ficou olhando para os desenhos, para cada detalhe que claramente tinha sido pensado com cuidado. A varanda ampla, onde caberiam cadeiras confortáveis para ver o pôr do sol. A cozinha integrada que ele sempre defendeu. O jardim interno que ela sempre quis. Era como ver um pedaço do passado materializado no presente. "Você guardou isso?" ele perguntou, a voz rouca. "Guardei a ideia. Fiz o projeto recentemente, nas primeiras semanas que voltei para São Paulo", Mariana explicou. "Não sei porquê. Acho que precisava tirar isso da cabeça e colocar no papel." "É perfeito", Rafael disse, e era verdade. "É uma fantasia." Mariana corrigiu gentilmente. "Um exercício de design baseado em conversas de duas pessoas que não existem mais." Rafael virou-se para encará-la. "Você acha mesmo que não existimos mais?" Mariana segurou o olhar dele e havia algo intenso naqueles olhos escuros que fez o coração dele acelerar. "Acho que viramos outras pessoas, mas talvez ainda queiramos coisas parecidas." "Como o quê?" "Como um lugar que seja nosso de verdade, não apenas um apartamento funcional ou um investimento imobiliário. Um lugar que respire, que tenha alma, que seja lar." Rafael sentiu algo se apertar no peito. Ele morava num apartamento que mais parecia uma suíte de hotel 5 estrelas. Tudo perfeitamente organizado, decorado por profissionais, sem uma foto pessoal sequer nas paredes. Funcional, frio, vazio. "Eu não sei se sei mais o que é um lar", ele admitiu. Mariana deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância entre eles. "Então deixa eu te mostrar." E antes que Rafael pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ela o beijou. Não foi um beijo hesitante ou cuidadoso. Foi intenso, carregado de tudo o que tinha ficado suspenso entre eles durante semanas, de todas as conversas não terminadas, de todos os sentimentos que nenhum dos dois ousou verbalizar completamente. Rafael correspondeu sem pensar, as mãos encontrando a cintura dela, puxando-a para mais perto.
Era como se 8 anos tivessem evaporado em segundos, como se eles estivessem de volta àquela época em que tudo parecia possível, e o futuro era uma tela em branco esperando para ser pintada. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, os olhos fixos um no outro. Desculpa, Mariana disse, mas não parecia arrependida. Precisava fazer isso, precisava saber. Saber o quê? Rafael perguntou, a voz rouca. Se ainda era real. Se o que eu estava sentindo não era apenas nostalgia ou saudade de quem a gente foi. E é real. Muito real. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, o polegar traçando o contorno da bochecha. Mari, eu não sei se consigo fazer isso direito. Não sei se sei como ser o que você precisa. Não preciso que você seja nada além do que você é, ela disse firmemente. Só preciso que você seja honesto, comigo e com você mesmo. Que não fuja quando ficar difícil. Que não construa paredes quando precisar de pontes. E se eu não souber como fazer isso? Então a gente aprende junto. Não precisa ser perfeito, Rafael. Só precisa ser verdadeiro. Ele a beijou de novo, mais devagar dessa vez, saboreando o momento, permitindo-se sentir cada segundo sem o medo constante do que poderia dar errado. Mariana tinha razão. Não precisava ser perfeito. Só precisava ser real. Ficaram ali no escritório dela, até o céu lá fora escurecer completamente, conversando sobre tudo e nada, fazendo planos que talvez nunca se concretizassem, mas que eram bonitos de imaginar mesmo assim. Rafael falou sobre o apartamento vazio, sobre como nunca se sentiu em casa, em lugar nenhum, depois que saiu da casa dos pais. Mariana falou sobre o Rio, sobre o que aprendeu morando sozinha numa cidade que não era a dela, sobre como descobriu que casa não é um lugar físico, mas uma sensação de pertencimento. Você se sente em casa aqui em São Paulo? Rafael perguntou. Estou começando a me sentir, Mariana respondeu, deitada no sofá do escritório com a cabeça apoiada no colo dele. Especialmente quando estou contigo. Rafael passou os dedos pelos cabelos dela, o gesto tão natural que parecia que nunca tinham parado de fazer aquilo. Eu passei tanto tempo construindo essa vida perfeita no papel, ele confessou. A empresa, o apartamento, a rotina, tudo planejado, tudo controlado, e de alguma forma continuo me sentindo incompleto. Porque você estava construindo para impressionar, não para viver, Mariana disse suavemente. Para provar alguma coisa, talvez para si mesmo, talvez para o mundo. Mas no final do dia, quando você volta para aquele apartamento vazio, nada daquilo importa de verdade. Como você sabe disso tudo? Porque eu fiz a mesma coisa no Rio, construí uma vida linda de se ver por fora, projetos incríveis, apartamento charmoso, amigos interessantes. Mas quando deitava à noite, sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa. Foi por isso que voltei. Precisava reconectar com quem eu realmente sou, não com quem eu achei que precisava ser. Rafael ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Havia tanto de si mesmo naquilo que ela estava dizendo que chegava a ser assustador. Você acha que a gente pode fazer isso? Ele perguntou. Fazer o quê? Recomeçar de verdade. Construir algo que seja nosso, sem carregar o peso do que deu errado antes. Mariana se sentou, virando-se para encará-lo. Acho que a gente pode tentar, mas precisa ser honesto, Rafael, sobre o que aconteceu entre a gente, sobre por que terminou do jeito que terminou. A gente não pode construir algo novo sem limpar os escombros do que ficou para trás. Rafael sentiu o estômago se contrair. Aquela conversa. Ele sabia que eventualmente chegariam lá, mas não esperava que fosse tão cedo. Não esperava que fosse naquela noite. Mari, não precisa ser agora. Ela o interrompeu gentilmente, como se lesse o pânico nos olhos dele. Mas eventualmente precisamos falar sobre isso. Sobre por que você simplesmente desapareceu naquela época. Sobre o que realmente aconteceu. Ele assentiu, sabendo que ela estava certa, mas ainda não preparado para abrir aquela porta completamente. Havia coisas naquele passado
que ele tinha enterrado tão fundo que nem sabia se conseguiria desenterrar sem se desmanchar no processo. Prometo que vamos conversar sobre isso, ele disse. Só preciso de um pouco mais de tempo. Tudo bem, eu espero, Mariana disse. E era uma promessa. Mas não espero para sempre. Eles saíram do escritório já tarde da noite e Rafael a levou até o apartamento dela. Dessa vez, quando ela desceu do carro, ele desceu também, acompanhando-a até a porta do prédio. Boa noite, Mari, ele disse, segurando as mãos dela. Boa noite, Rafa. Ela o beijou mais uma vez, rápido e suave, antes de entrar. E Rafael ficou ali parado, vendo a luz do apartamento dela acender no quarto andar, sentindo algo dentro do peito que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Era a esperança, simples, assustadora, perigosa esperança de que talvez, só talvez, ele ainda pudesse ter algo real, algo que valesse a pena mais do que todos os números numa planilha ou todas as conquistas profissionais do mundo. A conversa que Rafael vinha adiando aconteceu numa manhã de domingo, 3 dias depois daquele beijo no escritório de Mariana. Ele acordou cedo, o peso da promessa que fizera pressionando o peito, e soube que não podia mais protelar. Pegou o celular e digitou: "Podemos conversar hoje, de verdade?" A resposta de Mariana veio quase imediatamente: "Vem pra cá, vou fazer café da manhã." 1 hora depois, Rafael estava na porta do apartamento dela, segurando um buquê de lírios brancos que comprou na floricultura da esquina. Não sabia se flores eram apropriadas para aquele tipo de conversa, mas sentiu que precisava levar algo, algum símbolo de que estava indo com intenções genuínas. Mariana abriu a porta vestindo uma camiseta oversized e shorts de pijama, o cabelo solto e bagunçado, sem maquiagem. Ela estava mais bonita assim, Rafael pensou, do que em qualquer jantar sofisticado, autêntica, real. "Lírios", ela disse, sorrindo ao pegar o buquê. "Você lembrou. Sempre foram suas flores favoritas", Rafael respondeu, entrando no apartamento. O espaço era exatamente como ele imaginou que seria. Aconchegante, cheio de plantas, com almofadas coloridas no sofá e quadros nas paredes que claramente tinham significado pessoal. Havia uma mesinha de centro com livros empilhados, uma manta jogada no encosto da poltrona, um cheiro gostoso de café vindo da cozinha. Era um lar de verdade. Eles se sentaram na varanda pequena que dava para a rua, com café, pão na chapa e frutas. Mariana serviu tudo com a naturalidade de quem estava acostumada a recebê-lo ali, mesmo sendo a primeira vez. Por alguns minutos, comeram em silêncio confortável, apenas observando o movimento da rua lá embaixo, os vizinhos regando plantas, um cachorro latindo à distância. "Então", Mariana disse finalmente, pousando a xícara, "você está pronto?" Rafael respirou fundo. "Não, mas preciso fazer isso mesmo assim." Ela estendeu a mão sobre a mesa e ele segurou, entrelaçando os dedos. Aquele toque simples deu a ele a coragem que precisava. "Quando a gente terminou há 8 anos, Rafael começou, a voz saindo mais firme do que esperava. "Eu te disse que era porque estava focando na carreira, que precisava de tempo para construir a empresa, que um relacionamento seria uma distração. E você aceitou, mesmo sabendo que era uma mentira." "Era mentira?" Mariana perguntou suavemente. "Em parte. Eu realmente estava construindo a empresa, trabalhando 16 horas por dia. Mas não foi por isso que eu terminei. Foi porque..." Ele parou, as palavras presas na garganta. Mariana apertou a mão dele. "Por que o quê?" "Porque meu pai faliu", Rafael disse. E foi como abrir uma comporta que estava fechada há anos. A empresa dele, que era sólida, que existia há 30 anos, simplesmente desmoronou em 6 meses. Má gestão, sócios desonestos, dívidas escondidas. Tudo veio à tona de uma vez. E ele entrou em depressão profunda. Minha mãe teve que segurar a barra sozinha. Helena ainda estava na faculdade. E você sentiu que precisava consertar tudo, Mariana completou, os olhos marejados. "Sim,
Eu precisava provar que era diferente dele, que eu não ia falhar, que conseguia construir algo sólido, seguro, que ninguém poderia tirar de mim. E para fazer isso, eu achei que precisava abrir mão de tudo o que me fazia humano. Inclusive você. Por que você não me contou? Porque tinha vergonha. Vergonha do que tinha acontecido com minha família. Vergonha de não ter conseguido impedir. Vergonha de estar quebrado por dentro enquanto fingia que estava tudo bem. E você era tão leve, tão feliz, tão cheia de vida. Eu não queria te contaminar com aquilo. Mariana se levantou, contornou a mesa e se sentou no colo dele, enlaçando o pescoço dele com os braços. Você é um idiota, ela disse, mas a voz estava embargada de emoção. Um idiota completo. Eu sei. Eu teria ficado. Teria te ajudado a carregar isso. A gente teria passado por aquilo juntos. Eu sei disso agora, mas naquela época eu estava tão perdido que achei que estava te protegendo, que estava fazendo a coisa certa te deixando ir. As lágrimas que Mariana vinha segurando finalmente escorreram, e Rafael as enxugou com o polegar, sentindo as próprias arderem nos olhos. Depois que você foi embora, eu me joguei no trabalho como se fosse a única coisa que importava. Construí a empresa tijolo por tijolo, contrato por contrato. Ajudei meu pai a se reerguer, paguei as dívidas dele, reconstruí o nome da família. Mas no processo, eu esqueci como ser uma pessoa, esqueci como sentir. Até você aparecer naquele restaurante e bagunçar tudo de novo. Não foi bagunçar, Mariana disse acariciando o rosto dele. Foi te lembrar de quem você é quando não está provando nada para ninguém. Não, eu te amo, Rafael disse, e as palavras saíram sem filtro, sem planejamento, sem medo. Nunca parei de te amar. Passei 8 anos tentando convencer a mim mesmo de que tinha superado, de que era melhor assim, de que estava bem sozinho. Mas era tudo mentira. Eu te amo desde os 20 e poucos anos e vou continuar te amando até ficar velho e chato. Mariana riu entre as lágrimas. Você já é chato. Então até ficar mais velho e mais chato ainda. Ela o beijou, e foi diferente de todos os outros beijos. Foi um beijo que carregava perdão, compreensão, promessa. Foi um beijo que dizia que apesar de tudo o que tinha acontecido, apesar dos anos perdidos e das palavras não ditas, eles ainda tinham chance, ainda podiam construir algo verdadeiro. Eu também te amo. Mariana sussurrou contra os lábios dele. Tentei não amar. Tentei seguir em frente, conhecer outras pessoas, construir outra vida. Mas ninguém nunca foi você. Ninguém me conhecia do jeito que você me conhece. E quando Helena me contou sobre o encontro às cegas, eu soube que era um sinal, que eu precisava tentar mais uma vez. Agradeça a minha irmã, Rafael disse sorrindo. Ela é irritantemente certa sobre essas coisas. Vou mandar flores para ela. Ficaram assim, abraçados na varanda, vendo o dia clarear completamente sobre a cidade. Rafael sentiu algo se soltar dentro do peito, como se uma corda que estava esticada demais finalmente tivesse afrouxado. Não era só sobre Mariana, percebeu. Era sobre ele mesmo. Sobre finalmente se permitir ser imperfeito, vulnerável, humano. O que a gente faz agora? Ele perguntou depois de um tempo. Agora a gente vive, Mariana respondeu simplesmente. Sem medo, sem fugir, sem construir paredes. A gente erra, acerta, briga, faz as pazes. A gente é real. Eu não sei se sei como fazer isso. Então a gente aprende junto, um dia de cada vez. Rafael a abraçou mais forte, respirando o cheiro do cabelo dela, memorizando aquele momento. Vem morar comigo, ele disse de repente. Mariana se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. O quê? Vem morar comigo? Ou melhor, a gente procura um lugar novo, um lugar que seja nosso de verdade. Não o meu apartamento frio, não o seu apartamento pequeno. Algo que a gente construa juntos, com alma, com vida. Rafael, eu sei que é rápido. Eu sei que a gente ainda está se reencontrando, mas eu desperdicei 8 anos com medo e não quero desperdiçar nem mais um dia. Quero acordar do seu lado.
Quero tomar café com você todas as manhãs. Quero discutir sobre que cor pintar a parede e onde colocar o sofá. Quero construir um lar de verdade. Com você. Mariana tinha os olhos cheios de lágrimas de novo, mas estava sorrindo. Você tem certeza? Absoluta. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de alguma coisa que não envolve planilhas ou projeções financeiras. Eu tenho certeza de você, de nós. Sim, Mariana disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Vamos construir um lar juntos. Rafael a girou no ar, e ela gritou rindo, e ali, naquela varanda pequena em Pinheiros, com o barulho da cidade ao redor e o sol batendo quente, eles selaram uma promessa que era ao mesmo tempo nova e antiga. Uma promessa de recomeço, de coragem, de amor, que sobreviveu ao tempo e à distância. Mais tarde, sentados no sofá e olhando os projetos que Mariana tinha guardado, Rafael apontou para o desenho da casa na praia. Vamos fazer isso acontecer, ele disse. Um dia. Não precisa ser agora, não precisa ser perfeito, mas vamos construir essa casa. Nossa casa. Nossa casa. Mariana repetiu, encostando a cabeça no ombro dele. Gosto de como isso soa. Eu também. E pela primeira vez em 8 anos, Rafael Alcântara olhou para o futuro e não viu apenas metas a serem batidas ou números a serem alcançados. Viu uma vida de verdade. Viu domingos preguiçosos, discussões bobas, cafés da manhã demorados, risadas sem razão, brigas que terminam em beijos. Viu Mariana ao lado dele, nos dias bons e nos dias ruins, construindo algo que nenhuma planilha poderia medir e nenhum contrato poderia garantir. Viu amor. E, finalmente, depois de tanto tempo fugindo, Rafael parou de correr e permitiu que aquele sentimento o alcançasse completamente. Porque no final, percebeu ele enquanto beijava a testa de Mariana e sentia o coração bater em sincronia com o dela, não era sobre ser o milionário mais bem-sucedido ou o empresário mais frio. Era sobre ser humano. Era sobre estar vivo. Era sobre amar e ser amado de volta. E isso, Rafael entendeu com uma clareza que cortou como luz através da névoa, era a única coisa que realmente importava.